O Pedrinho é sensacional. Ó, quer ver aqui, ó? Aqui a luz é legal também. A luz é linda aqui. É, porque ó, a luz aqui tá de 3/4, que é a luz ideal para qualquer situação. Se você quiser, aqui é um bom lugar. Não é feio lá, como é que tá o fundo? Tá lindo. Ah, então vamos fazer aqui, aproveitar e fazer aqui. Eu nasci em Curitiba em 64, no final de ano de 64. Meu pai era caminhoneiro, meu pai era motorista de caminhão. Sempre estudei em escola pública, fiz a escola regular, fiz o segundo grau numa escola técnica. E no final do segundo grau, com 17 anos, eu ganhei uma bolsa de estudos para ficar um ano no exterior. Conheci o Marcos Jorge através da Andrea Pasquini, que é uma diretora que faz grandes documentários. Eu conheço o Marcos desde 2003, então faz 8 anos. 8 anos que a gente trabalha junto, assim, e desenvolvemos uma amizade em paralelo a isso. É um cara muito generoso. O meu encontro com ele foi no teatro, a gente se encontrou muito rapidamente numa leitura do Corpo Celeste, que na época ele estava filmando. E aí a gente teve um breve encontro numa leitura e depois nós fomos nos encontrar no teatro. E aí ele chegou, assistiu a peça e no final da peça ele chegou para o Marcinho, que era o produtor, e falou: ó, dá meu cartão para a Fabíola, aquela mais gordinha, aquela mais o quê, que eu tenho um projeto que eu pensei nela. E não é para agora, mas assim, eu queria muito que ela entrasse em contato comigo. E aí eu peguei aquele cartão e falei: ah, que maneiro, né? Pô, vai ver que é uma outra coisa divertida aí, vamos fazer cinema, né? E quando eu me formei na universidade, a ideia de estudar cinema em Roma tinha a ver com esse percurso de vida, mas tinha tudo a ver com o meu fascínio por alguns diretores, né? Alguns diretores, né? Visconti, Fellini, Antonioni, Leone. Ah, cara, eu acho difícil olhar para o Marcos Jorge e não pensar na Itália, sabe? Ele morou lá há 11 anos, ele foi assistente do Bertolucci, então... E ele chega com referências italianas que eu não conheço. Até de vez em quando eu digo que eu sou diretor de cinema porque eu não sou nem pintor, nem músico, nem alguma outra coisa. É a arte que consegue juntar todas as outras coisas, sem você necessariamente ter uma competência específica nessas artes, é o cinema, né? No cinema você lida com imagem, você lida de certa forma com relações da pintura, você também lida com a música, evidentemente, além de atores e material humano, né? Lusa, nós vamos fazer um longa. E falou pra mim: eu já sei como. Daí eu falei: tá bom, tá. Daí em outubro, nas minhas férias, a gente juntou o que ele pensava, o que eu pensava, a gente fizemos o estômago aí. Fizemos em 20 dias, escrevemos em 20 dias daí. Essa é a primeira versão. E aí cheguei lá e ele falou: então, o seguinte, eu tenho um roteiro aí que vai ser o filme das nossas vidas. Eu falei assim: sério? Só que, pô, 15, sei lá, 12 anos de carreira de teatro, trabalhando pra caramba, né? Nunca as coisas vieram muito de graça, assim, né? Eu sempre tive muita sorte, mas assim, quando uma pessoa fala pra você: vai ser o filme da nossa vida, você fala: ah, tá bom, vamos lá, é no filme da nossa vida. E eu lembro exatamente dessas palavras. Mas especificamente no campo das artes eu procuro ser realmente que o meu cinema reflita a paixão que eu tenho por muitas outras coisas. Então o Corpo Celestes vem da minha obsessão por cosmologia. Tu não me sais da lembrança, meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar. O próprio estômago nasce do meu interesse pela gastronomia, pela comida, né? Eu morei E aí o processo com ele foi muito interessante, porque ele mesmo dirige os atores. No caso do Estômago, ele já tinha esse filme muito decupado já na cabeça dele, para ele já estava pronto, ele visualizava, ele me dava imagens assim do que aquilo seria, né? E aí a gente teve um mês de ensaio, que é um luxo no cinema, né? Ele já chegou, no caso desse filme, com tudo absolutamente estabelecido. O que ele não tinha ainda, o que não tínhamos, era o input que a gente ia fazer em alguns lugares. Por exemplo, no caso do Corpo Celestes, uma das personagens é o americano que gostava de música clássica. Então, ele já veio com algum material de música clássica, as variações do Bach,
tocada pelo Glenn Gould, ele já queria uma coisa naquela linha, ele já tinha o Puccini, que ele queria um trecho, uma área da Tosca, que até é cantada pelo Alexandre Nero no Táxi, né? O papo que eu tive com ele naquele dia me abriu muita coisa, vendo os curtas, vendo para onde ele queria, essa linguagem, a coisa da Itália, as cores fortes, né, que tinha tudo muito bem resolvido, assim. Ó, tô acabando de fritar umas coxinhas aí, boa pra caralho, fresquinha. Trazer 2 pra senhora, viu? Primeiro, né, o Estômago realmente teve uma repercussão enorme e sobretudo, é um dos filmes brasileiros que mais vendeu no exterior, mais foi divulgado no exterior. Nós vendemos para mais de 20 países o filme, então ele foi distribuído comercialmente em mais de 20 países, que para uma marca é uma marca muito relevante para qualquer cinematografia. Porque o filme ainda recebi esses dias uma foto também no jornal na Holanda, sabe? Que o filme está passando lá. É demais! Eu recebi um e-mail do Japão. É porque o Estômago realmente já ocupou um espaço de relevância. É um filme cult, é um filme diferente do que o resto do Brasil costumava fazer, que é um filme de humor negro, dentro de uma cozinha, um baixo orçamento. É um filme que, no momento em que muita gente estava fazendo favela movie, que era o neguinho levando tiro na favela, ou o neguinho passando fome no açude, o Marcos, a gente chegou com uma proposta diferente. Eu fui um cinéfilo assim, visceral, quando eu tinha 20 anos e eu conseguia ver 400 filmes por ano, né? Eu contava os filmes que eu via e teve anos que eu vi mais de 500 filmes, então eu era muito, muito cinéfilo. Hoje, fazendo cinema e trabalhando muito com imagem, eu vejo menos cinema, mas nunca deixei de ver muito, de acompanhar muito as artes plásticas, de acompanhar muito o movimento da música, né? As outras artes que me dão muito prazer. Né? E para mim, então, um pouco isso. Acho que a arte me dá prazer e eu sou bem hedonista nesse sentido. Então eu acho que ele consegue ter uma unidade muito grande. Né? Ele consegue extrair de um trabalho uma unidade. Eu acho que a unidade é o que, para as artes, é o mais importante. Né? As coisas que ele entra, ele trata tudo aquilo com seriedade, com profissionalismo, com responsabilidade, considerando as outras pessoas e sempre considerando como parceiros e preocupado com a ética. A seriedade é um ponto muito forte nele. Eu gosto muito do profissionalismo mesmo, sabe? Que é um negócio de saber o que está fazendo. Às vezes é bom não saber o que está fazendo, mas como funciona? Desde o dia que ele falou para mim, esse é o projeto da nossa vida, no filme das nossas vidas. E aí quando eu fui filmar, enfim, aquilo funcionava tão bem, sabe? Tava tudo tão... Eu gosto muito disso, assim, na minha profissão. E além de ser um cara sério, que é bom em qualquer ramo de atividade, dentista, médico, é bom gente séria, gente adulta de verdade, além disso, o Marcos é um cara que, no meu caso, é um ponto forte dele, porque casa com o meu ponto fraco nesse sentido, então, não sei se é meu ponto fraco, mas as coisas se casam, então para mim é um ponto forte. Que é exatamente isso, dele ser um cara que pensa muito cada sentido do filme, cada detalhe, e é um cara que matura muitas coisas. Isso é um ponto muito forte dele, que combina comigo, que sou mais intuitivo de chutar para onde está virado e de deixar a pele responder mais. Digamos que ele trabalha mais com o cérebro e eu mais com o fígado. Às vezes a gente precisa ter uma resposta em uma semana e ele demora 15 dias, 3 semanas, um mês. Então ele conhece Bergman, conhece Lars von Trier, conhece, estudou, ele gosta desses caras, e Truffaut e Godard, e também os americanos, claro. Então tem filmes que são feitos para bilhões de pessoas. Então eles têm que ser feitos, eles são feitos de uma maneira a atingirem bilhões de pessoas. Tem filmes que são feitos para milhões de pessoas e tem filmes que são feitos para milhares de pessoas. Então, de repente, o filme não bate com você porque não foi feito para você. A gente às vezes esquece isso, né?
Então, assim, essa questão da cobrança vai existir, mas eu lido super bem com ela. Ajudou o fato que eu já tinha feito um longa antes de ter tido sucesso, né? Eu acho que o Marco Jorge é um dos caras super importantes dentro do cinema hoje. Eu acho que, assim, não tem a importância oficial ainda que ele deve ter, porque ele só fez 2 filmes. Só por isso. Porque a carreira dele será caminhando em direção a ser um dos grandes nomes do cinema nacional, assim, ever. O Marco Jorge é um cara muito sério, muito profissional. Cinema é um troço que demora pra burro. Demora 4, 5 anos pra você fazer um filme. Então, esse é o tempo que o mercado vai levar para realmente fazer buana pro Marcos. Caramba, uma palavra para definir o Marco Jorge. Caramba. É difícil, porque ele é sei lá, não que ele seja uma esfinge. Talvez ele é uma esfinge. Não sei, eu acho que ele é uma esfinge. Eu quero decifrá-lo. É difícil mas não é difícil decifrar também. Porque ele se abre. Não sei, cara. Ele é uma incógnita. Pronto, pode ser? Uma incógnita? Melhor, pronto. Acho que é melhor. Você nunca sabe muito bem uma incógnita. Marcos é um cara muito relevante do cinema e que, novo ainda para o cinema, se eu for pensar que o Cacá Diegues tem 70 anos e o Marcos está nos seus 45, ainda tem 25 anos para o Marcos ocupar o Olimpo, que é onde ele vai estar mesmo, onde ele merece estar. E essa coisa que um artista tem com o seu público é o que eu vou perseguir na minha vida. Então, assim, e o que eu vou perseguir de maneira que eu acho que o estômago consegue fazer, que é agradar ao público inteligente, agradar ao público de maneira inteligente, sem subestimar o seu público, né? Então, o que eu vou perseguir na minha vida não é o sucesso, entre parênteses, né, entre aspas, do estômago, mas o que eu quero realmente ter na minha vida de novo, e eu vou perseguir fortemente, é a reação que eu tive das pessoas em relação ao estômago. Relaxa, hein, Marco Jorge, relaxa.